Fala galera, então continuando aí nosso vídeo de pré-cálculo, vamos continuar falando ainda de fatorações, que é um assunto muito importante para quem está iniciando o cálculo. Então vamos lá. Pessoal, agora eu vou falar de como a gente vai, um método para a gente fazer fatorações de polinômios. Tá? O que são polинômios? São expressões que são dadas por somas de potências de uma variável, né? Geralmente x. Então, por exemplo, x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 2x mais 1. Isso é um polinômio. Né? No caso, o polinômio de terceiro grau. Por quê? O maior expoente de x é 3. Tá? X ao quadrado menos 4x mais 3 é um polinômio de segundo grau. Por quê? Porque o maior expoente é 2. Tá bom? Então, são funções polinomiais que a gente vai estudar agora como fatorar, que são expressões muito comuns aí nos nossos problemas. Então, o bizu que eu vou ensinar para vocês, eu quero que vocês guardem isso no coração, é o seguinte, olha só. Se um número alfa é raiz de um polinômio, então, certamente, x menos alfa será um fator dele. Galera, isso é muito importante, tá? Vocês precisam muito ter em mente essa associação entre o fator, né, que a gente quer procurar, e a raiz do polinômio. Tá? Então, basicamente, buscar fatores é buscar raízes do polinômio. Sendo que nem sempre você vai encontrar essas raízes de maneira tão direta. Então, eu já vou explicar isso para vocês. Vamos lá. Por exemplo, imagina que eu tenha o polinômio x ao quadrado menos 4x mais 3. É um polinômio de segundo grau, né? Uma função de segundo grau, também chamada assim, né? Função quadrática. Bom, nesse caso, como é que eu faço para fatorar essa função? O bizu, galera, é você buscar as raízes, tá? Então, o que é achar as raízes? Achar as raízes é achar os valores de x para os quais a expressão é zero. Então, vamos igualar a expressão a zero. X ao quadrado, vou feio aqui, x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero. Essa é uma equação de segundo grau, né? Você pode resolver pela fórmula de Bhaskara ou até usando as regrinhas de soma e produto, né? A soma é 4, produto 3. Mas eu vou utilizar a fórmula de Bhaskara, que diz o seguinte. Primeiro você calcula o delta, que é b ao quadrado, menos 4ac, vai dar 16 menos 12, 4. Então, o x será menos b, que é 4, mais ou menos a raiz de delta, que é 4, sobre 2a, sobre 2 vezes 1, que é 2. Então, vai ficar 4 mais ou menos 2 sobre 2. Então, as raízes são 2 mais 1, 4 mais 2, 6 sobre 2, 3, ou 4 menos 2, 2 sobre 2, 1. Então, 1 e 3. Então, repare, vamos usar a nossa frase que a gente aprendeu ali. A gente viu que se alfa é raiz, então x menos alfa é fator. Então, transporta isso para cá. 1 é raiz, certo? Se 1 é raiz, então quem é o fator? X menos 1 é fator. É fator desse polinômio. Depois, nós vimos que 3 é raiz. Se 3 é raiz, então x menos 3 é um fator. Olha que interessante. Certo? E aí, então, quais são os fatores de x ao quadrado menos 4x mais 3? X menos 1 e x menos 3. Então, eu posso dizer que a fatoração de x ao quadrado menos 4x mais 3 será x menos 1 vezes x menos 3. Vamos conferir? Ó, de fato, né? Se você fizer o chuveirinho aqui, ó, você vai encontrar, ó, vou fazer o chuveirinho aqui no canto, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. Menos 1 vezes x, menos x. Menos 1 vezes menos 3 dá mais 3. Então, isso vai dar x ao quadrado menos 4x mais 3. Perfeito, né? Então, de fato, esse produto dá mesmo o polinômio p de x, x ao quadrado menos 4x mais 3. Então, galera, isso é muito importante vocês perceberem.
Sempre que você quiser fatorar uma expressão polinomial, né, um polinômio, você deve buscar encontrar as raízes desse polinômio. Nesse caso, foi fácil porque era uma função de segundo grau. Então, a gente consegue encontrar as raízes através da fórmula de Bhaskara. A gente vai ver depois que nem sempre a gente vai conseguir encontrar, principalmente se for um polinômio de um grau maior do que 2, né? Se não for um polinômio, uma equação de segundo grau. Mas vamos lá, mais um exemplo aqui. X² menos 3x mais 2 sobre x menos 1. Queremos simplificar. Lembra que eu já dei a dica? Se ele colocou o denominador x menos 1, a gente já desconfia que no numerador vai aparecer o fator x menos 1 para poder cancelar. Senão não faria muito sentido ele colocar esse fator x menos 1 embaixo. Claro que ele não tem obrigação nenhuma, mas para o exercício fazer sentido, em geral, ele vai colocar o mesmo fator que vai aparecer em cima, tá bom? Beleza. Então, vamos fatorar x² menos 3x mais 2. Como? Bom, primeiro a gente iguala ele a zero, x² menos 3x mais 2 igual a zero, e vamos tentar encontrar as raízes. Dessa vez eu não vou usar a fórmula de Bhaskara, para a gente não perder tanto tempo, mas eu vou usar direto as regras de soma e produto, tá? Mas quem quiser usar o Bhaskara, fica à vontade. Então, olha só, a soma é 3 e o produto é 2. Então, 2 e 1. Então, x igual a 1 ou x igual a 2. E aí, vamos lá. Se eu tenho que x igual a 1 é raiz, então, quem é o fator relacionado a x igual a 1? O fator relacionado a ele é x menos 1. E se eu tenho que x igual a 2 é raiz, quem é o fator relacionado a x igual a 2? X menos 2. Então, esses são os fatores de x² menos 3x mais 2. Então, vamos lá. X² menos 3x mais 2 será x menos 1 vezes x menos 2 sobre x menos 1. Aí lembra da dica que eu falei? Ó, x menos 1 de fato apareceu para poder haver o cancelamento, né, a simplificação. E aí o resultado é x menos 2. Beleza, gente? Então você já ficou ligado que, como o denominador tinha um fator x menos 1, provavelmente x igual a 1 seria uma raiz, para que apareça o fator x menos 1 em cima também e você consiga cancelar os dois fatores. Tá? Então essa é uma dica bem legal que você usa bastante nos exercícios para poder desconfiar quem vai ser o seu fator. Ok? Galera, então é isso. Por enquanto, eu quero que vocês entendam que cada raiz vai estar associada a um fator. E aí, né, como o polinômio é uma expressão de grau, no caso grau 2, ele vai ter dois fatores, né, vai ter duas raízes e por isso dois fatores que quando multiplicados vão gerar um termo em x² e aí um polinômio de segundo grau. Se eu tivesse um polinômio de terceiro grau, ele vai ter três fatores de primeiro grau, ou vai ter um fator de primeiro grau e outro de segundo grau, que vão se multiplicar, e por aí vai. Tá bom? Mas, em geral, cada fator vai estar sempre associado a alguma raiz. Beleza. Agora, e se eu tivesse o seguinte, ó, x³ menos 4x² mais 2x mais 1? Galera, eu quero fatorar isso aqui. E eu não tenho a menor pista de quem é a raiz. Eu não tenho fórmula para isso. Por quê? Porque a gente tem fórmula para resolver equações de segundo grau, mas não tem fórmula para resolver equações de terceiro grau. Então, quando a gente cai num problema desse tipo, o bizu, galera, é você analisar os divisores do último coeficiente. Sempre analisa os divisores do último coeficiente, que no caso é 1, certo? Se é 1, quem são os divisores de 1? Os divisores de 1 são mais ou menos 1, né? Menos 1 e 1, ok? Então, se os divisores de 1 são mais ou menos 1, você vai testar esses valores. Já vou explicar o porquê dessa dica, mas por enquanto pega o bizu. Então, ó, testo 1. Se você substituir 1 na expressão polinomial, você vai obter 1 ao cubo menos 4 vezes 1 ao quadrado mais 2 vezes 1 mais 1. Que dá quanto? Dá 1 menos 4 vai dar menos 3 mais 2 vai dar menos 1 com mais 1, 0. Opa, 1 é raiz. Então, uma das raízes procuradas é o x igual a 1. Beleza? Galera, então isso é muito importante.
Se você tiver numa expressão de terceiro grau e tiver dúvidas sobre quem vai ser a raiz, você analisa os divisores do último coeficiente. Por quê? Vou dar aqui uma breve explicação. Não é exatamente isso que eu vou falar, mas pelo menos vai dar uma motivada para vocês entenderem mais ou menos o motivo. A ideia é a seguinte, galera, eu quero resolver a equação x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 2x mais 1 igual a zero. Se você passar esse 1 para o outro lado e colocar o x em evidência desse lado, no lado esquerdo, você vai ter x vezes x ao quadrado menos 4x mais 2 igual a menos 1. Está vendo que x vezes alguma coisa está dando menos 1. Por que isso? Então, se x vezes alguma coisa está dando menos 1, é razoável pensar que x deve ser um divisor de 1. De menos 1, que são os mesmos divisores. Tá? Um divisor de menos 1. Tá certo? Então, a lógica é mais ou menos essa. Então, você não tem certeza de que x é um divisor de menos 1. Mas se ele for um número inteiro, ele tem que ser um divisor de menos 1. Tá legal? Um divisor de 1. Então, por isso que quando você vai chutar raízes, para você chutar com coerência, você vai chutar os divisores do último coeficiente, por causa dessa regrinha. Você sempre pode pegar o último coeficiente e jogar para o outro lado e colocar o x em evidência no primeiro lado. E aí você vai ver sempre que o x vai ter que ser um divisor. Tá? Vai não, Se ele for inteiro, ele teria que ser um divisor. Tá? A questão é que o polinômio pode não ter nenhuma raiz inteira. E aí, se ele não tiver nenhuma raiz inteira, não necessariamente vai ser um divisor. Mas se tiver, você vai conseguir encontrar usando essa teoria aqui. Tá bom? Beleza. Eu expliquei aqui, mas guarda a regrinha. É só olhar para os divisores do último coeficiente. Esse é o bizu. Tá? Beleza. Então, eu encontrei que x igual a 1 é raiz. Ótimo. Então, se x igual a 1 é raiz, com certeza, x menos 1 é um fator. Legal. Então, eu posso dizer que esse polinômio x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 2x mais 1, ele vai ser x menos 1 vezes algum outro fator, certo? E esse fator vai ser um fator de segundo grau, já que eu só tenho uma raiz. Então, esse fator de segundo grau vai ser o fator que contém as outras duas raízes do polinômio. E aí, como é que eu faço para encontrar esse outro fator? Aí que vem um problema, no caso das equações de segundo grau, quando você resolve pela fórmula de Bhaskara, eu encontro todas as raízes. Eu encontro as duas raízes, logo eu encontro os dois fatores. Mas quando a equação é de terceiro grau, esse método talvez não me dê todas as raízes do polinômio. E aí eu preciso encontrar o outro fator. Como é que eu vou encontrar o outro fator? Aí, galera, existe um algoritmo chamado algoritmo de Brio-Ruffini. Tá? Um algoritmo nada mais é do que uma sequência de passos que serve para você simplificar a obtenção daquele resultado. Então, galera, você vai fazer o seguinte. Eu vou pegar... O algoritmo de Brio-Ruffini diz o seguinte, você vai pegar os coeficientes do polinômio, que são 1, menos 4, 2 e 1. Então, 1, menos 4, 2 e 1. Vai colocar eles um do lado do outro. E vai fazer uma barrinha, se fosse uma mini tabela, talvez. Vai separar o último coeficiente e vai fazer uma barrinha, uma separação também aqui na frente do primeiro. À esquerda do primeiro coeficiente, depois da barrinha de separação, você vai colocar a raiz que você encontrou, que no caso é o 1, Então vamos colocar o 1, que é a nossa raiz. Beleza. Galera, agora segue os passos. Primeiro passo, você vai repetir o primeiro coeficiente aqui na segunda linha, tá? Depois você vai sempre fazer o seguinte, você vai pegar a raiz, multiplicar por esse valor e somar com o próximo. Tá? Então, você vai multiplicar a raiz por esse valor e somar com o próximo. O resultado dessas operações você vai colocar embaixo do número. Então, vamos lá. 1 vezes 1, 1. 1 menos 4, menos 3. Então, aqui embaixo você vai colocar menos 3. De novo. 1 vezes menos 3, menos 3. Menos 3 mais 2 vai dar menos 1. E, por último, 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. Menos 1 mais 1 dá 0. Tá? Sempre vai dar 0 aqui no final. Se você tiver escolhido uma raiz, se você já tiver testado antes, feito a verificação de que aquele número é raiz, então aqui no final tem que dar 0.
tá? Se não der zero, aí pode ser duas coisas. Ou você errou nas contas aqui durante o algoritmo, ou aquele número não é raiz e você errou lá em cima, tá? Você testou o número errado, tá? Então, mas agora, se for uma raiz, com certeza o último númerozinho tem que dar zero. Beleza. E o que isso significa? Tá vendo esses números que nós encontramos? Ó, 1, menos 3, menos 1? Esses números são os coeficientes da equação do segundo grau que contém as outras duas raízes. Ou seja, é o segundo fator. São os coeficientes do segundo fator. Então, os coeficientes do segundo fator são 1, menos 3 e menos 1. Ou seja, ele é x ao quadrado menos 3x menos 1. Beleza? X ao quadrado menos 3x menos 1. Então, o objetivo do algoritmo é fazer com que você encontre os coeficientes do outro polinômio que vai conter as outras raízes. Tá? E aí, esses coeficientes vão aparecer ali embaixo conforme você termina o algoritmo. Beleza? Vamos praticar isso um pouco mais. Ó, por exemplo, x ao cubo menos 1 sobre x menos 1. Esse exercício a gente poderia fazer pela teoria que nós vimos antes, né? X ao cubo menos 1 é uma diferença de cubos. Só que a gente vai utilizar a nossa regra que nós aprendemos agora, que é de usar o Breuer-Ruffini. Lembrando, a primeira coisa que eu vou fazer para simplificar é tentar fatorar o numerador. E como é que eu fatoro esse numerador? Eu vou buscar as raízes dele. Então, o primeiro passo é x ao cubo menos 1 igual a zero, igual ali a zero. Isso vai nos dar x ao cubo igual a 1. E aí a gente sabe, né? Só tirar a raiz cúbica, vai encontrar x igual a 1. Então, se x igual a 1 é uma raiz, com certeza x menos 1 é um fator. E a gente já desconfiava, né? Por quê? Não tem x menos 1 no denominador? Então, provavelmente, o fator x menos 1 também vai aparecer em cima para poder ocorrer a simplificação. Então, a gente já sabe que x ao cubo menos 1 é x menos 1 vezes alguma coisa de segundo grau que contém as outras duas raízes. E embaixo, a gente vai ter o quê? X menos 1. Beleza? Aí, bom, agora eu preciso conhecer esse segundo fator aqui. Esse segundo fator é o que me interessa. E aí, para encontrá-lo, eu vou usar o algoritmo de Breuer-Ruffini. Bom, primeiro, eu tenho que colocar os coeficientes de x ao cubo menos 1, que são 1x ao cubo, 0x ao quadrado, 0x menos 1. Toma cuidado que o fato de não ter x ao quadrado e x não significa que eles não existam, significa que eles têm coeficiente zero. Okay? Agora, depois eu coloco a raiz que eu encontrei, que no caso é 1. E aí, vamos lá. Desce o primeiro coeficiente, multiplica, soma com o próximo. Desce, aí multiplica, soma com o próximo. 1 vezes 1 mais 0 dá 1. 1 vezes 1 menos 1 dá 0. Como eu falei para vocês, se você pegou uma raiz certinha, o resultado sempre dá 0. O último número sempre dá 0. Beleza. Então, repare, esses números que eu encontrei aqui, 1, 1 e 1, são os coeficientes da equação do segundo grau, né, do polinômio do segundo grau, que contém as outras duas raízes, ou seja, o segundo fator. Então, esse segundo fator ele é 1x ao quadrado mais 1x mais 1. Olha que interessante. O fator x menos 1 se cancela, e aí sobra x ao quadrado mais x mais 1. Beleza? Show de bola? Legal, vamos de novo. Agora, x ao cubo menos 2x mais 2. Eu quero fatorar esse polinômio. Como é que eu faço? Bom, aqui eu não... Primeiro eu vou igualar a zero, né? Primeiro a gente tem que resolver a equação. X ao cubo menos 2x mais 2 igual a zero. Aí de cara eu não consigo ver nenhuma raiz, né? Que seja nenhuma raiz desse polinômio, tá? Então o que eu vou fazer? Na verdade está errado, né? Aqui seria 2... Seria... Deixa eu consertar aqui. Vai ficar...
seria 4. Pronto, ou melhor, menos 4. Pronto. Menos 2x menos 4. Aí pronto, aí vai ter solução. Beleza, x ao cubo menos 2x menos 4. Como é que a gente faz? Primeiro igual a zero, e aí de cara eu não consigo encontrar nenhuma raiz, né? Não é uma equação de segundo grau, não é uma equação de terceiro grau simples como a anterior, né? X ao cubo menos 1, que foi só isolar passar 1 para o outro lado e tirar a raiz cúbica. Então o que eu vou fazer? Eu vou analisar os divisores do último coeficiente. Quem são os divisores de 4? Os divisores de 4 são mais ou menos 1, né? 1 e menos 1, mais ou menos 2 e mais ou menos 4. 4 menos 4. Certo? Então esses são os divisores de 4. 1 menos 1, 2 menos 2 e 4 menos 4. Beleza. Aí eu vou testar, né? Ó, testando 1 ao cubo vai ficar 1 menos 2 menos 4. Não dá zero, né? Isso aqui vai dar menos 5. Então não serve. Então 1 não é raiz. Menos 1, eu vou encontrar menos 1 ao cubo menos 1, mais 2, menos 4. Vai dar menos 5 mais 2, vai dar menos 3. Não serve. 2. Se eu testar o número 2, olha que interessante. Vou ficar com 2 ao cubo, 8. Menos 2 vezes 2, 4. Menos 4. Opa, deu zero. Então, 2 é raiz. Certo? Se 2 é raiz, então x menos 2 é um fator. Tá certo? Então já sabemos que x menos 2 é um fator. Legal? Só que esse polinômio é de terceiro grau, ele tem que ter um outro fator ali para acompanhar. E aí, como é que eu faço para encontrar esse outro fator? Se eu não conheço, eu posso testar outros números, né? O 4, menos 4, e ver se eles são raízes, mas se eu não encontrar, é interessante eu ir direto para o algoritmo de Brio-Ruffini. Então, vamos lá. Coloco os coeficientes, são eles 1x ao cubo, 0x ao quadrado, menos 2x, menos 4. Aí faz a barrinha. Faz aqui a separação. Beleza. E aí coloca a raiz que você encontrou, que no caso é 2. Baixa aqui o primeiro coeficiente, 1. Multiplica, 2 vezes 1, soma com o próximo, dá 2. Mais 0, 2. 2 vezes 2, 4. 4 menos 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. Então, deu 0, significa que está tudo certo. Significa que o 2 é raiz e significa que você pegou os coeficientes certinho. E aí, esses números que aparecem aqui, né, 1, 2 e 2, são os coeficientes da equação de segundo grau que contém o outro fator. Né? Então vai ficar 1x ao quadrado mais 2x mais 2. Né? Se eu quisesse fatorar mais, eu teria que achar as raízes desse polinômio, x ao quadrado mais 2x mais 2. Né? Nesse caso, elas não são reais, então nem vale muito a pena a gente fatorar. Beleza? Por fim, x à quarta, agora fazer um polinômio de quarto grau, x à quarta menos 2x ao cubo, mais 2x menos 2, dividido por x menos 2. Quero fatorar. Galera, de cara, se você sabe que no denominador está aparecendo o fator x menos 2, você já vai desconfiar que o fator x menos 2 tem que aparecer em cima também, né? Senão não faria muito sentido a questão. Então você já desconfia que o x menos 2 vai aparecer em cima. Para o x menos 2 aparecer em cima, então a raiz deve ser o x igual a 2. E aí tu confere isso. Vamos ver. Se você testar o x igual a 2, o que você obtém? 2 à quarta menos 2 vezes 2 ao cubo, mais 2 vezes 2, menos 2. Opa, errei de novo, né? Aqui tem que ser 4. Pronto, agora sim. Menos 4. Pronto. Aí, 2 à quarta, 16. 2 vezes 8, menos 16, corta. Aqui, 4 menos 4, corta. Então, esse resultado dá 0. Então, repara, x igual a 2 é raiz. Então, x menos 2 é fator.
certo? Então a gente já sabe que no numerador vai ter que aparecer o fator x menos 2. E a gente já estava desconfiado disso, né? Porque no denominador tem o fator x menos 2, então era bem provável que o 2 ia ser raiz no numerador também. É obrigatório? Não, mas 90% dos casos em problemas de cálculo vai ser. Tá? A raiz que tiver no denominador, provavelmente, né, o número que anula o denominador, provavelmente é o número que anula o numerador também. Então já vai guardando essa informação aí. Agora vamos achar o outro fator usando o Breu-Ruffini. Então, ó, 1 menos 2, 2 menos 4. Ah, não, falta o 0x ao quadrado, né? Então tem 1x à quarta menos 2x ao cubo, 0x ao quadrado, 2x menos 4. Marca aqui a raiz 2, né? E agora vamos, ó, desce o primeiro coeficiente, multiplica, soma, vai dar 0. Multiplica, soma, vai dar 0 também. Multiplica, soma, vai dar 2. Multiplica, soma, vai dar 4. Quer dizer que deu certo, né? Se deu 0 no final. Então, o outro fator, ele tem coeficiente 1002, ou seja, ele é 1x ao cubo, mais 0x ao quadrado, mais 0x, mais 2, sobre x menos 2. Agora sim, o fator x menos 2 se cancela. E aí ficamos com x ao cubo mais 2. Beleza, galera? Tranquilos? Tá, então eu sei que foi muita informação, por isso que eu fiz bastante exemplos disso aqui, de vários tipos diferentes, para vocês realmente pegarem essa ideia. Pessoal, aqui eu deixei também, de novo, alguns exercícios, tá? Para vocês fatorarem. Repare que, né, aqui vocês vão ter que encontrar as raízes a partir dos divisores do último coeficiente e tentar fatorar o máximo que vocês conseguirem. Aqui estão as respostas no próximo slide, tá? Então fiquem tranquilos, pratiquem isso bastante para que a gente possa estar chegando bem aí com uma boa base no cálculo, tá? Isso aqui a gente usa demais. Valeu, gente! Então é isso, até a próxima. Valeu!